Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem se sentar, por favor, só para alguns avisos, né? Pedimos que continuem observando as medidas de prevenção para que não tenhamos que suspender as atividades na capela por um surto entre os fiéis ou pela contaminação de um dos padres. Isso inclui evitar conversas na capela, no entorno da capela depois das missas. E, evidentemente, estamos à disposição para administrar os sacramentos também para as pessoas doentes. Continuamos alertando para as falsas soluções, o aparicionismo, pelo qual se acredita em aparições não aprovadas pela Igreja, o que faz basear a vida espiritual inteira em uma aparição mesmo aprovada pela Igreja. O culto de personalidade, colocando alguém ou um grupo como a solução de todos os problemas, em substituição, muitas vezes, à hierarquia da Igreja, e a solução política de esquerda ou direita com seus inúmeros erros. Temos apontado principalmente os erros da direita, mais apta a seduzir os católicos sérios. São erros de liberalismo doutrinário, moral, econômico, por exemplo. A situação atual mostra cada vez mais que a solução não é primeiramente política, mas religiosa. A solução é o reinado de Cristo sobre as almas e sobre as sociedades, e é para isso que devemos tender enquanto católicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ele fez bem todas as coisas. É o que os judeus se exclamam espantados quando vem Jesus Cristo fazer o milagre que fez hoje. E isso permite que nós tenhamos uma brecha para considerar o desejo de perfeição, de querer fazer bem as coisas. Então, o desejo de fazer bem as coisas é um meio de perfeição, bastante específico, né? Que a pessoa queira fazer bem feito as coisas que ela faz. Tá? Isso não é nenhum privilégio, é dever de cada um. Fazer bem feito as coisas, querer fazer bem feito as coisas é o dever de cada um. E é necessário se dar conta, em primeiro lugar, que ninguém nasce pronto. Né? Eu sempre repito isso, ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto, ninguém já sabe fazer tudo muito bem feito. Isso é uma coisa que a gente cultiva ao longo da vida. Os pais devem ensinar os filhos a terem essa preocupação deles se enxergarem, de refletir no que eles estão fazendo, de ter na memória deles, na mente deles, exemplos de coisas bem feitas e que eles façam um juízo sobre o que eles estão fazendo, se está bem feito ou não. É necessário que eles tenham um modelo bem feito na memória e que eles procurem repetir aquilo ali, até ficar bom. Né? Quem é inteligente, copia. Né? Quem é inteligente, quando vê uma coisa bem feita, fala, isso aqui está bem feito, é assim que é para eu fazer. A gente vai falar um pouco sobre isso daí daqui a pouco. Né? Então, esse desejo de perfeição é um ato da vontade, uma inclinação, um movimento da vontade, tá? Que tem fome, que aspira, que tem como que um vazio que sempre quer ser preenchido, né, de progredir na vida de união com Deus, de fazer as coisas bem feito, de ser amigo de Deus porque faz as coisas cada vez mais semelhantes a como Ele faz as coisas, bem feitas, né, até chegar na santidade e na perfeição. Então, o verdadeiro desejo de perfeição já é, claro, um grande dom de Deus, é uma coisa que a gente tem que pedir, é uma graça, né, mas é necessário cultivá-la. É necessário cultivar essa vontade desejosa de fazer bem feito as coisas. Lógico, a gente insiste muito que a santidade consiste, sobretudo, numa perfeição interna, numa perfeição interior das intenções, do estado de espírito nosso. Né? E o exame de consciência, quando a gente faz exame de consciência, deve primeiro recair sobre isso, com que intenção eu fiz as coisas. O meu estado de espírito ao longo do dia se inclinou predominantemente para quê? Foi para as coisas do alto, foi para interesses meus mesquinhos, egoístas, terrenos. Né? É para isso que serve o exame de consciência em primeiro lugar. O exame de consciência em primeiro lugar não é teste de memória, né? Lembrar tudo que eu fiz em detalhes ao longo do dia. Se eu lembrei, então eu fiz um bom exame de consciência. Não, isso é um pré-requisito, que eu tenho uma memória razoável das coisas que eu fiz ao longo do dia, mas que eu possa ler dentro desses atos com que intenção, com que disposição de alma eles foram feitos. Tá? Mas
Bem, é necessário então levar em conta que a perfeição consiste primeiramente nisso, mas é necessário se dar conta também que quando a igreja vai estudar a vida de alguém para canonizá-lo, ela vê se a pessoa fazia bem feito as coisas, se ela realmente tinha zelo pelo modo correto, exterior, aparente de fazer as coisas, né? Isso entra também no que constitui como parte, né, constituinte, algo que integra a perfeição. Fazer não só as coisas com o estado interior mais reto, perfeito, separado de intenções humanas e terrenas, mas fazer as coisas também bem feito por fora, né? É necessário cultivar isso daí, e esse desejo cultivado de perfeição tem que ter duas características principais, dentre outras, né? A primeira é que a gente nunca possa dizer eu me esforcei e por isso eu melhorei, tá? Deus faz questão de que isso seja deixado de fora, de lado, né? Não dá para ter esse tipo de pensamento. Eu repeti, eu consegui fazer, eu me esforcei e eu consigo agora, né, com meu esforço, fazer as coisas bem feitas, né? Isso é um pré-requisito, isso é algo necessário, não só um pré-requisito, mas é algo necessário para, de fato, fazer bem feitas as coisas, porque a graça não substitui nossa vontade, tá? A graça não vai fazer o que a nossa vontade tem que fazer. Em alguns instantes eu vou desmembrar um pouco isso daqui, né? Mas que a pessoa se dê conta de que ela deve corresponder à graça, São Paulo fala no final da epístola de hoje, né? Em mim a graça não foi vazia. A pessoa deve se esforçar, ela tem que ter um esforço dedicado, que sai dela, um interesse pessoal dela tomar as rédeas da vontade de perfeição na mão dela e fazer a coisa ir para frente, né? É ela que tem que querer isso daí. Esse espírito, esse pré-requisito Deus quer de nós, é necessário, tá? A graça não vai substituir nossa vontade, né? Eu sempre insisto, para fazer café é necessário pó de café e água, né? Só pó de café é necessário, mas não é suficiente. E só água é necessário, mas também não é suficiente. Para fazer café tem que ter água e pó de café. Para fazer uma ação perfeita tem que ter a graça e nossa vontade, né? A graça não vai suprir o papel da nossa vontade. Só as pessoas precisam entender bastante, porque uma visão errada da graça leva as pessoas a ficarem sentadas esperando a melhora delas até o fim da vida, né? Elas esperam ter vontade para rezar, vontade de fazer bem feitas coisas. A natureza humana nunca vai desejar por ela mesma coisas sobrenaturais, né? Ou a gente faz um esforço para isso daí, ou a gente vai ficar esperando sentado o resto da vida e esse desejo aparecer. Ao contrário, já cultivando isso daí, a gente tem que várias vezes reanimar esse desejo, porque o desânimo aparece, né? Bem, no começo esse desejo é difícil que seja puro, lógico. Deus vai purificando esse desejo de perfeição. No começo tem muito egoísmo, no começo tem muitas visões defeituosas das coisas. Sem se dar conta, a gente coloca dentro desse desejo interesses humanos demais. Não se preocupem, se a coisa é fundamentalmente sincera, Deus vai se encarregar de purificá-la com o tempo. É necessário ir retificando esse desejo, até que não tenha nenhum interesse pessoal para mim mesmo, mas só a glória de Deus, que Deus seja conhecido pelas pessoas, que as pessoas se aproximem de Deus, que as pessoas sejam mais amigas de Deus, que assim seja comigo também, né? É necessário ir retificando essa intenção para que seja desse jeito, né? A segunda coisa é que deve ser constante, deve ir crescendo, a gente deve cultivar, não deve manter esse desejo oscilante, mas ele deve ser constante. Também comparo, né? Já falei isso 1000 vezes, com querer aquecer uma água numa panela em cima do fogão. A gente coloca a panela com água em cima do fogo e durante um bom tempo a impressão que tem é que não está acontecendo nada. A água continua durante um bom tempo, visivelmente, tão igual como era no começo, né? E a pessoa que fosse um pouco inocente, ela cometeria o grave erro de pensar que, não está funcionando, vou desligar o fogo, desisto, né? Ledo engano, apesar de exteriormente não parecer que muda muito, a água está interiormente mudando bastante. Ela está acumulando cada vez mais energia dentro dela. Uma hora, nos instantes finais, em poucos instantes, comparado com o período todo de aquecimento da água, toda a massa entra em ebulição. Assim também deve ser o desejo de perfeição em nós. Vocês nunca se iludam porque não vem um progresso visível, né? É necessário dar conta de que, mantendo um esforço constante, cultivando esses desejos de perfeição, a gente acumula em nós
uma caridade maior, uma intensidade de desejo de perfeição cada vez maior, e a ponto de que chega um momento que é suficiente para uma mudança global mais visível. Uma pessoa que se deixasse justamente levar pela aparência exterior da água, que parece não mudar, ela desligaria o fogo, tiraria a panela do fogo, depois ela se arrepende e põe de volta. Bem, aí ela perdeu um tempo enorme, ela perdeu todo o tempo que ela usou o fogo para esquentar a água, porque agora tudo foi perdido, a água esfriou, ela perde o tempo agora de ter que reesquentar a água de novo, né? Que já poderia ter sido economizado se ela tivesse um pouco de paciência e a água ficasse em cima do fogo uma vez por todas, né? Assim também deve ser nosso desejo de perfeição. A gente deve cultivá-lo de maneira constante, tá? Sem extremos, sem oscilar. A gente deve equalizar nosso desejo de perfeição para que ele seja estável, ele seja constante, sem lacunas, né? Tanto quanto é possível, né? Pedir para Deus essa firmeza de vontade, mas cobrar de nós isso daí com muita serenidade, mas cobrar, tá? A graça não vai substituir nosso interesse. A graça não vai substituir o engajamento da nossa vontade em colaborar com ela. É o que São Paulo insiste e fala na epístola de hoje. Em mim a graça não foi vazia. Eu aproveitei. Imagina que audácia falar uma coisa dessas, né? Eu aproveitei e não joguei essa graça fora, né? Gostaria de pegar um exemplo do Antigo Testamento, de Jacó. Deus pede uma hora, capítulo 34, se eu não me engano, do Gênesis, que Jacó volte para a terra dele. Ele tinha ficado uma boa parte da vida dele trabalhando para Labão, casou com as duas filhas dele, Lia e Raquel, trabalhou para casar, ele queria casar com Raquel, trabalhou 14 anos para casar com Raquel. Labão era um espertão, e mudou o salário e as tratativas de acordo, né, de contrato trabalhista com Jacó umas 10 vezes, né? Jacó se queixa disso para as esposas dele, filhas de Labão, né? Labão era bastante desonesto, né? E Jacó sofreu bastante na mão do sogro, né? E Deus abençoou Jacó, né? Aí chegou uma hora que Deus falou para Jacó ir embora de lá e voltar para a terra dele. E chega uma hora, bem, as esposas, os animais, os servos, né? Os filhos vão antes. E Jacó, chega uma hora que na viagem ele está sozinho e de noite aparece um anjo contra o qual Jacó tem que lutar. O anjo bloqueia o caminho de Jacó, falando, você não vai passar? E Jacó fala, eu preciso voltar para onde Deus mandou que eu vá, né? E ele luta com o anjo que fica obstruindo o caminho dele, né, até o pôr do sol. E a pergunta é a seguinte, mas que anjo é esse? Né? E para que ele está fazendo isso? Né? Tem todo tipo de comentário, né? É um demônio, sabe-se lá por quê, enfim, né? Mas o comentário absolutamente mais razoável de todos, né? Bem mais razoável, por várias razões que, por brevidade, não vale a pena abordar aqui, é que diz que esse anjo foi expressamente enviado por Deus para bloquear expressamente o caminho que Deus mandou Jacó fazer, né, para ver se Jacó realmente queria fazer, por ele mesmo, né, se ele tinha a vontade pessoal de fazer aquilo ali, porque aquilo ali mais para frente vai ter uma importância grande na vida de Jacó e da descendência de Abraão, né. Deus queria saber se Jacó realmente tinha vontade, e por isso Deus pôs um obstáculo voluntariamente para ver se Jacó se insistia, se ele desanimava ou se ele insistia, né? E Jacó insiste, e Deus o abençoa por causa disso, né? Deus, ele sabe da importância da nossa vontade no desejo de perfeição, ele sabe da importância de cultivar de nós mesmos, criarmos em nós, cultivar em nós desejos, né? Porque ele sabe que a graça dele não vai substituir a nossa vontade. E que a graça dele, sem uma vontade firme em nós, vai ser jogada fora. É o que São Paulo fala que ele não fez. Deus, ele coloca dificuldades na nossa vida porque ele permite, ou ele coloca mesmo, para ver o quanto a gente quer as coisas, o quanto a gente quer de perfeição, né? Imaginar assim, as coisas estão sendo difíceis, acho que Deus não quer, é uma enorme bobagem. Se você sabe que de fato isso está de acordo com a lei de Deus, se você sabe que está de acordo com os mandamentos, ou então que é um dever de Estado que você tem que fazer, se tem um motivo claro que diz que aquilo é vontade de Deus,
A gente sabe a vontade de Deus pelas vontades superiores, pelos mandamentos, pelas circunstâncias da vida. Está no Catecismo de São Pio X isso daí. Se a gente sabe que aquilo ali é vontade de Deus, se tem dificuldade, a gente continua até conseguir. Deus abençoa, né? Deus coloca dificuldades para ver se a gente quer mesmo. Tá? Cultivar de maneira constante, né? Progredindo na intensidade desse desejo de perfeição, sem extremos e sem oscilação, né? Para ter uma noção de o que quer dizer essa intenção mais forte da vontade de perfeição. Acho que eu posso segurar esse papel, né? Mas com intensidades diferentes, né? Eu posso segurá-lo com uma intensidade medíocre e ele é facilmente retirável da mão que o segura. Ou então eu posso segurá-lo muito bem, com muito mais intensidade, e eu posso puxá-lo com a outra mão quanto eu quiser, ele não vai sair da mão que o segura, porque ela segura com muito mais intensidade. É esse crescimento de intensidade, de desejo de perfeição que a gente deve ter, né? Muitas vezes as pessoas acham que não progridem. Ah, mas eu já tentei. Será que tentou com a intensidade correta? Acho que não, né? Queria aplicar para terminar isso aqui justamente em alguma coisa que diz respeito à educação dos filhos, né? O desejo de perfeição na educação dos filhos evita muitas lacunas, né? Nós padres já vimos na vida muitos pais muito esforçados, que de fato têm muito boa intenção, que desejam assim a melhor educação para os filhos. Mas eles têm um desejo de perfeição nessa educação muito defeituoso. Em que sentido? Eles têm uma noção muito rasa do que é educar filho. Eles têm uma noção muito simples, vou dizer simplista, muito simplista, de como é que se educa filho, de toda a quantidade de coisas que o universo da educação dos filhos abarca. E isso acaba fazendo com que a educação deles, por mais que eles tenham boa vontade, seja cheia de lacunas. Lá na frente, quando o filho tiver 15, 16 anos, aí já não dá para educar mais direito. Ou você educou predominantemente até antes disso, ou então depois fica difícil, né? Depois dos 14, 15 anos, o filho sabe muito bem o que fazer, tá? Se os pais não têm um desejo de sempre ir atrás, de saber, será que o que eu estou fazendo não tem lacunas? Será que, no que diz respeito à educação dos filhos, não há coisas que vão além do horizonte, até onde a minha visão chega? Né? E tem, né? Eles podem dar a educação com a melhor boa vontade que eles tiverem, né? Ela vai ficar aquém do que deveria ser, né? É como uma pessoa que, coitada, quer entrar num curso difícil, numa faculdade difícil, o vestibular exige uma quantidade de conhecimento, uma visão das coisas muito mais ampla, e a pessoa, coitada, tem uma visão muito simples daquele curso e acha, assim, que a meia hora que ela estuda todo dia, basta para ela entrar num curso muito difícil, né? Ela pode até ter muito boa vontade, mas objetivamente falando, ela se engana bastante na quantidade de coisas que ela precisa saber e como ela precisa saber. Moral da história, quando tiver a prova do vestibular, ela não vai passar, né? Ela pode ter muito boa vontade, mas é insuficiente. A pessoa precisa se dar conta de que aquilo com o qual ela tem que lidar vai muito além dos horizontes de visão dela. E o que ajuda a gente a expandir os horizontes de visão nosso é o desejo de perfeição. Que eu tenho o desejo de educar os meus filhos realmente de modo perfeito, não o melhor que eu posso fazer, de maneira perfeita, para que a noção que eu tenho de melhor do que eu posso fazer seja corrigida e aumentada por meio de erudição, de leitura, de conselho, né? Os padres ajudam nisso, porque os padres fazem ver coisas além do que muitas vezes a gente vê como pais, de onde é que a educação deve chegar, né? Esse desejo de dar o melhor, mas dar o melhor quer dizer que eu reflita sobre o que eu acho que é o melhor e que eu me dê conta de que o meu horizonte é um pouco limitado, que tem coisas além do horizonte de visão do que eu considero a melhor educação, né? De que eu então procure me instruir para ver o que mais eu devo ver que eu não vejo, né? Quando a gente explica para alguma pessoa, por exemplo, que a oração se divide em vocal e mental, e que a oração mental tem vários graus,
né? E a pessoa fala assim, nossa, padre, mas eu jamais imaginava que existia um grau tão elevado e tão interior e tão recolhido de oração, né? Pois é, ainda bem que agora você sabe, porque agora você sabe até onde você deve chegar. Se a pessoa acha que a oração mental termina na meditação, ela nunca vai fazer um esforço para ir além do que o horizonte de visão dela de vida espiritual fazia ela ver. Agora ela sabe que tem coisas além disso, né? E a gente deve então cultivar nesse desejo de perfeição a intenção de ver além do que eu vejo, de ampliar meus horizontes de visão no que diz também a educação dos filhos, né? A gente sempre insiste bastante, melhor formação para casamento é a gente zelar pela nossa perfeição própria. Quando a gente tem um grande desejo de perfeição, de fazer bem feitas as coisas, esse é o melhor fundamento para casar, né? Para ser padre também, né? De que a gente tenha o desejo de fazer bem feitas as coisas e que a gente não pense assim, se eu estou fazendo isso está certo, porque se estivesse errado eu não faria. Se eu tenho esse pressuposto eu nunca melhoro, né? A gente sempre deve supor que tem coisas além do meu horizonte de visão e correr atrás. Isso é uma consequência de um grande desejo de perfeição. Isso é extremamente útil para tudo, né? A gente se esforce, a graça não vai substituir nossa dedicação, nossa iniciativa pessoal, né? E que a gente possa falar como São Paulo que em nós a graça não foi vazia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.